A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Graus de máxima. Jornal das 10, com a edição do Luís Soares. O Irão garante que o Estreito de Hormuz está aberto a todos os países, exceto aos navios inimigos. É a resposta ao ultimato feito por Donald Trump. Foi na rede social Truth que o presidente norte-americano ameaçou ontem à noite destruir centrais elétricas iranianas, caso o Irão não abrisse o Estreito de Hormuz nas próximas 48 horas. Hoje surge essa resposta por parte do Irão. O representante iraniano na Organização Marítima Internacional da ONU indica que o Estreito está aberto a todos os barcos que transportam mercadoria, exceto os inimigos. Declarações citadas pela estação de notícias semi-oficial do regime iraniano. O mesmo responsável acrescenta que a prioridade do Irão é a diplomacia. No entanto, o cessar-fogo tem de partir do agressor, ou seja, de Israel e também dos Estados Unidos. Entretanto, já hoje também o exército iraniano anunciou que vai atacar as infraestruturas energéticas e as instalações de dessalinização de água na região, caso Donald Trump concretize essas ameaças de destruir as centrais elétricas iranianas. E Luís, Israel está a ser atacado esta manhã pelo Irão e pelo Hezbollah. Há centenas de feridos a registrar nas últimas 24 horas. São mais de 300 feridos, de acordo com os dados do Ministério da Saúde israelita. As forças de defesa de Israel têm registado vários ataques vindos do Irão no centro e norte do país nas últimas horas. Há registro também de um morto esta manhã na fronteira entre Israel e o Líbano, num ataque que foi reivindicado pelo Hezbollah. Durante a noite, o mesmo cenário, o Irão atingiu o sul de Israel, zonas residenciais em Arad e Dimona. O regime iraniano atacou também várias bases norte-americanas no Iraque, no Bahrein e na Arábia Saudita. E em resposta aos ataques do Irão, o primeiro-ministro israelita reconhece uma noite difícil para Israel. Ainda assim, Benjamin Netanyahu promete que Israel continua determinado a atacar todos os inimigos e em todas as frentes. Israel promete assim também retaliar, até porque o Irão não é apenas uma ameaça para Tel Aviv, é também para a Europa, é o que diz o chefe de Estado-Maior do Exército israelita, Eyal Zamir. Ainda ontem o Irão lançou um míssil balístico intercontinental de 2 estágios com alcance de 4.000 quilómetros contra um alvo americano na ilha de Diego Garcia. Estes mísseis não se destinam a atingir Israel. O seu alcance estende-se às capitais europeias. Berlim, Paris e Roma encontram-se todas no raio da ameaça direta do Irão. A história mundial e a história judaica ensinaram-nos que negar uma ameaça ou recorrer à política do apaziguamento não faz com que ela desapareça. Pelo contrário, transmite fraqueza e encoraja regimes extremistas. Uma ameaça global que tem de ser destruída, é o que diz o chefe de Estado-Maior do Exército israelita. Perante estes ataques, os países do G7 exigem ao Irão que pare com os ataques aos vários alvos no Médio Oriente e apela também à abertura do Estreito de Hormuz a todos os países. Na atualidade nacional, afinal, o Parlamento vai ter de eleger 4 e não 3 juízes para o Tribunal Constitucional. O atual presidente, José João Abrantes, está de saída. O Jornal Público avança esta manhã que, apesar do mandato do juiz conselheiro de José João Abrantes terminar apenas em 2029, o mandato como presidente já deveria ter terminado em agosto. Ora, o juiz indicado pelo PS em 2020 tem assumido dentro do Tribunal que pretende deixar o cargo de juiz conselheiro muito em breve, já em abril ou maio. José João Abrantes foi eleito presidente do Tribunal Constitucional em abril de 2023, depois de vários impasses políticos e também geográficos. Foi empossado apenas para completar o mandato de presidente do antecessor, João Caupers, que tinha deixado o mandato a meio. Ora, com a saída de José João Abrantes e de Joana Fernandes Costa, o PS perde 2 dos 5 juízes que indicou para o Constitucional. Ainda de acordo com o Público, há cerca de um ano que Abrantes tem vindo a comentar com alguma insistência no Tribunal que tenciona sair muito em breve do cargo de presidente e também deixar o de juiz conselheiro. O jornal explica ainda que é normal que quando um presidente do Constitucional deixa o cargo, acabe por renunciar também ao mandato como juiz conselheiro, ainda que não tenha completado os 9 anos no Constitucional, como acontece com José João Abrantes.
Os prejuízos das recentes tempestades no setor agrícola rondam os 500 milhões de euros. É o balanço feito pela Confederação de Agricultores de Portugal. A CAP que lamenta que mês e meio depois da passagem das tempestades ainda não tenha avançado qualquer apoio ao setor. Em declarações à Agência Luz, o secretário-geral da CAP explica que os números carecem de validação, uma vez que, explica Luís Mira, os afetados ainda não estão a declarar as perdas. O último valor que eu vi do levantamento chegava quase aos 500 milhões. Isto é uma coisa declarativa pelas pessoas e agora precisa de ser verificado. Em alguns casos também já houve, os valores estão um bocado mais elevados do que na realidade é. Portanto, mas isso agora requer uma candidatura, uma verificação, tudo isso. Mas não estamos nessa fase. Estamos só na fase declarativa. Para já os prejuízos rondam os 500 milhões de euros e o Luís Mira explica que o setor beneficiou apenas de um apoio extraordinário de até 10 mil euros por candidato dos concelhos declarados em situação de calamidade. Já sobre o conflito no Médio Oriente e a escalada de preços dos combustíveis, o secretário-geral da CAP, Luís Mira, diz que o Estado está a ver a receita fiscal crescer 10% e pede medidas diretas para apoiar os agricultores. Quando aumenta o preço, a receita do Estado também aumenta, mesmo eles descontaram um bocadinho, mas não chega. Esta situação de aumento dos preços ainda dá um aumento na receita de cerca de 10%. Portanto, a primeira coisa que há é que o Estado com isto não veja aumentar em 10% a sua receita fiscal. E depois, se a escalada continuar muito, isto vai se repercutir no preço dos alimentos, quer dizer, isto depois toda a gente tem que pagar isto, não é o agricultor que vai pagar o aumento dos custos, não é? Portanto, as medidas têm que ser diretas. O apelo do secretário-geral da CAP ao Governo, em declarações à Agência Luz, o Primeiro-Ministro já prometeu um desconto no gasóleo agrícola. No desporto, o Benfica recebeu e venceu ontem à noite o Vitória Sport Clube de Guimarães por 3-0. Jogo a contar para a jornada 27 do campeonato, marcaram Prestiano e Pavlidis, sendo que houve ainda um autogolo da equipa da cidade de Guimarães. Com esta vitória, os encarnados sobem à condição ao segundo lugar. No final da partida, José Mourinho mostrou-se satisfeito com a vitória, sendo que na conferência de imprensa pós-jogo, José Mourinho comentou também a passagem do Sporting aos quartos de final da Liga dos Campeões para dizer que não gostava que os Leões fossem campeões europeus. Fiquei contente pelo futebol português, porque são pontos importantes. Fiquei contente pelo Rui Borges, que foi massacrado depois de perder um jogo que, ok, não devia ter perdido, mas eu também perdi lá e por valores e por números maiores. E se você me perguntar, já sei que vão arrebentar comigo, mas se você me perguntar se eu gostava que o Sporting fosse campeão europeu, não gostava. O último em Portugal fui eu. José Mourinho no final do Benfica Vitória Sport Clube, a propósito de declarações a propósito da qualificação do Sporting para os quartos de final da Liga dos Campeões. E por falar em Sporting, o treinador dos Leões, Rui Borges, admite mudanças na equipa de hoje contra o Alverca por causa da eliminatória frente ao Bodo Glimt. Rui Borges espera dificuldades no jogo de mais logo e admite cansaço por parte da equipa. Será uma tarefa difícil por tudo que foi o jogo do Bodo, por tudo que é a equipa do Alverca também, e que tem crescido nesse sentido, até mesmo neste ano 2026, por isso será um jogo difícil, em termos de perceber até amanhã também em termos físicos, não só físicos, a parte mental também conta muito naquilo que é a recuperação, por isso o desgaste foi enorme, aqui o mais importante é esse, é recuperá-los e ligá-los ao máximo naquilo que é a exigência do jogo do Alverca. A antevisão de Rui Borges para o jogo de mais logo do Sporting frente ao Alverca, jogo marcado para as 6 da tarde. O Porto entra em campo mais tarde, às 8h30 da noite. Para o jogo grande da jornada, em que os Dragões visitam o terreno do Sporting de Braga, o treinador do Porto, Francisco Varioli, antevê um jogo difícil, mas que, diz, não é decisivo para as contas do campeonato. Can you remind me how many games are missing? 8. Consegue recordar-me quantos jogos faltam? 8. A resposta está aí. São 24 pontos ainda em falta. É claro que o Sporting de Braga é um adversário muito forte, não podemos negá-lo, mas a corrida é longa. Vamos passo a passo. Este vai ser um passo importante, sim, totalmente, mas não vai ser decisivo. A divisão de Francisco Farioli e antes desse Braga-Porto, que está marcado para mais logo. 2 jogos para acompanhar aqui na Rádio Observador. A emissão especial de desporto arranca logo depois das 5h30 e prolonga-se pela noite dentro.
Numa altura em que são agora 10h09, daqui a pouco há Gabinete de Guerra, aqui na Rádio Observador, mas antes, Luís, há outras notícias também em destaque a esta hora. A deputada socialista Eva Cruzeiro foi censurada pela Assembleia da República depois de ter chamado racistas e xenófobos aos deputados do Chega. O Parlamento concluiu que Eva Cruzeiro desrespeitou deveres fundamentais dos deputados e teve um comportamento inadequado e inaceitável. Estas conclusões constam do relatório do inquérito a que a Agência Lusa teve acesso, aprovado na Comissão de Transparência, depois de uma queixa feita por Filipe Melo. O Observador sabe que Filipe Melo também foi censurado pelo Parlamento por alegadamente ter proferido uma frase racista contra a deputada do PS, mas este relatório não foi divulgado. A Marcha pela Vida em Lisboa ficou ontem marcada por um incidente violento. Um objeto terá sido lançado por um elemento que não fazia parte da manifestação. A organização da iniciativa fala num coquetel Molotov que não chegou a incendiar-se. Como tal, não houve registro de feridos e a PSP deteve o agressor. O Patriarcado de Lisboa reagiu em comunicado, considerando que são acontecimentos inaceitáveis. O arquipélago da Madeira está hoje sob aviso laranja do IPMA durante parte da manhã, passando depois a amarelo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada. São ainda os efeitos da tempestade a Terese, que está a fustigar a Madeira desde quinta-feira. O Serviço Regional de Proteção Civil já registrou mais de uma centena de ocorrências até às 6 da tarde de ontem, tendo sido Porto Santo o concelho mais afetado. E, João, o Dia Mundial da Poesia foi ontem, mas nunca é tarde demais para falarmos de um dos nomes maiores da poesia portuguesa, Florbela Espanca, e desta vez cantada. Nós ontem falámos do Trovante, vais falar de Perdidamente? Podia falar, mas agora, além dessa bem conhecida música, há mais sonetos de Florbela Espanca em forma de canção. Foi na sexta-feira que saiu um álbum, chamado precisamente Florbela, que junta vários artistas portugueses que musicaram sonetos de Florbela Espanca. E Trovante está na lista ou nem por isso? Não temos, mas temos uma versão de Perdidamente recriada pelos 4:30, além de outras vozes como Luís Trigacheiro, Cláudia Pascoal, Dama, Yolanda, Napa, enfim, muitos outros, são a 14 ao todo. O João Só fez a direção artística deste álbum. Ele diz à Agência Lusa que foi um grande desafio, porque fazer músicas para sonetos é difícil, tendo em conta a estrutura deste poema. Além disso, teve que reduzir de 40 para 14 os sonetos a usar neste álbum. Imagino que uma tarefa muito difícil. Sim. É um álbum que já está disponível nas plataformas digitais e que vai ser editado também em CD e vinil. E fica aqui uma sugestão para este fim de semana, ouvir durante a tarde ou durante a manhã, se bem que a sugestão durante a manhã é ficar connosco, aqui nas manhãs 360 de... até à 1 e picos. Exatamente. Logo depois disso pode fazer o que quiser. Fica por aqui o Jornal das 10. Muito bom dia.